Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui na nossa preparação para o Enem dos concursos, né? Hoje a gente vai dar o segundo vídeo sobre análise combinatória, né? O nosso tema, especificamente o tipo de agrupamento chamado de permutação, tá? Vimos já vídeo falando de princípio fundamental da contagem, e agora nós vamos falar de um tipo de agrupamento chamado de permutação, beleza? Lembrando que, aqui nós tínhamos aula, análise combinatória é a parte da matemática, ou do ramo da matemática, que calcula a quantidade de grupos, né? Problemas de contagem, quantos grupos eu posso formar, certo? Então esse tipo de situação é a situação que a análise combinatória resolve. Dentro dos tipos de agrupamento que existe, nós vamos falar da permutação, do arranjo e da combinação. Vamos falar hoje especificamente da permutação. Só que tipo de agrupamento é esse? Como é que eu calculo? Como é que eu reconheço, né? Que às vezes a dificuldade do aluno ao resolver questões de combinatória é porque ele não reconhece quando é um problema que envolve permutação, quando envolve arranjo, quando é simplesmente o princípio fundamental da contagem, né, que engloba todos eles. Tá? Então isso é importante, a gente vai ver aqui, beleza? Então olha só, turma, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho as letras A, B e C, tá? Eu quero ver, né, quantos grupos formados por essas três letras, quantas palavras, né, sem sentido ou não, eu posso formar com essas três letras aqui, sem repetição, tá? Então vamos ver quantos grupos de três eu posso formar com as letras A, B e C. Perceba que as letras que serão formadas, elas vão ser diferentes do outro apenas pela posição que o elemento ocupa. Eu vou permutar, eu vou mudar os elementos de posição, fazer uma permuta. Permuta é o quê? Uma troca. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu começar a palavra A, B e C, vamos supor que seja uma palavra. Ora, se eu permutar o B com o C, se eu trocar de lugar, eu vou ter aqui o A, vou ter o C e o B. Aí nós temos aí uma outra palavra, certo? Apenas por uma troca. Então, beleza, se eu quero começar com B, quero começar com B, depois colocar o A, depois colocar o C. Já formei, já mudei o B de lugar e já fiz uma outra palavra. Agora eu vou permutar de novo aqui o A com o C. Então, vou botar aqui o B, C e A. Isso? Mais uma palavrinha. Vou fazer outra troca aqui. Vou começar com o C, com o A e o B. E por último, né, vou manter o C e permutar o B com o A. Então você tem quantas possibilidades? 6, não é isso? 6 possibilidades. Então esse tipo de problema, pessoal, onde os grupos vão ser diferentes apenas você fazendo trocas de posição, é um problema que envolve permutação. Geralmente, o número de vagas que você tem é o número de elementos que você tem para formar, certo? Estou pegando 3 para formar grupos de 3, 5 grupos de 5. Então esse é o típico problema de permutação. Se eu fosse pegar esses 3 e formar grupos só de 2, aí já não seria uma simples permutação. Poderia ser um arranjo ou uma combinação. Aí depois vai ver a diferença de arranjo e combinação. Mas quando eu tenho a quantidade de elementos, ele bate com a quantidade de posições para formar grupos, e eu percebo que um grupo se diferencia do outro apenas pela permuta, pelas trocas, aí você está diante da permutação. Aí você tem que perceber no seu problema se encaixa com esse conceito. Certinho? Beleza. Para a gente resolver, antes de colocar essa fórmula aqui que envolve a permutação, né, é sempre importante lembrar do fatorial, né, aquele pontozinho de interrogação, porque ele vai entrar nas fórmulas de permutação, nas fórmulas de arranjo, nas fórmulas de combinação. Então a gente tem que lembrar disso aí, ó. Então, o que é, por exemplo, um 4 fatorial? Esse pontozinho de interrogação. Quer dizer que o 4 vai ser multiplicado por todos os seus anteriores, tirando uma unidade, né, até chegar no número 1. Tá? Então aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui vai ser igual a 24. 4 fatorial significa 24. Tá? Vou fazer mais um aqui.
5 fatorial. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí eu acho que vai dar 120 se eu for fazer essas multiplicações, não é isso? Certo? Aí eu tenho, por exemplo, 6 fatorial, mais esse. 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui já vai dar 720. E assim sucessivamente, né, turma? Se eu tiver, por exemplo, um 24 fatorial, olha, vocês calcular quanto é 24 fatorial é um número muito grande, né? Mas você pode até parar o fatorial. Por exemplo, tem situações que eu vou pegar, vou estender esse 24 até chegar no 23 ou 22, sei lá. Chega aqui até o 21, pronto. Aí eu não quero ir até o final. Então você coloca bem aqui, ó. Pode ser que você tenha um 21 fatorial que você possa cortar, tá? Então esse é o conceito, esse elementozinho, ele é importante que a gente saiba porque ele vai aparecer nas fórmulas. Pessoal, então para resolver um problema de permutação, eu preciso sair formando esses grupos, né? Não vai dar muita coisa, porque se eu tiver 6 elementos aí para formar grupos, como é que eu vou sair formando grupos dessa forma aqui? Não é necessário, tá? Então, por exemplo, quanto é uma permutação de 6 elementos? Eu tenho 6 elementos para permutar, para trocar, para formar grupos. Quantos grupos eu posso formar com esses 6 elementos? A fórmula para calcular a permutação de N elementos, você tem N elementos para permutar, para formar os grupos. Isso aqui é simplesmente o N fatorial. O nosso fatorialzinho aqui. Então, por exemplo, eu quero saber quantos grupos de 3 elementos distintos eu posso formar com as palavras com as letras A, B e C. Então, a permutação é a permutação de quantos elementos? Uma permutação de 3 elementos. Então, sem precisar formar grupo, eu só formei para você perceber esse conceito, essa ideia de permutação, é a permutação de 3. Ó. O nosso exemplozinho lá do começo da aula, permutação de 3, tá? Que vai ser igual o quê? A 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente o nosso 6, que nós encontramos aí no início da aula, certo? De quantas formas diferentes 5 amigos podem ocupar 5 lugares? Quero tirar uma foto, né? Tem 5 cadeiras, eu quero ver quantas fotos diferentes eu posso formar. Então perceba, se um colega sai de um lugar e ir para outro, já é uma outra foto, né? Então o grupo vai se diferenciar apenas pela troca de posições. Então eu tenho 5 para formar elementos de 5, bate. Então é uma permutação simples, tá? Então para calcular isso aqui, basta eu calcular a permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. Nós já vimos que 5 fatorial aqui é igual a 120. Ó. Então, 120 maneiras diferentes eles podem se dispor. Beleza, galerinha? Então, essa é a ideia desse tipo de agrupamento chamava de permutação. Agora a gente vai fazer as questões. Vem para as questões comigo. Pessoal, vamos para a primeira questão aqui de hoje. Atualmente no Brasil, coexistem 2 sistemas de placas de identificação de automóveis. O padrão Mercosul, o mais recente, aquele que se iniciou em 1990, o sistema anterior, usado ainda pela maioria dos carros em circulação. No sistema anterior, utilizavam-se 3 letras em um alfabeto de 26 letras, seguido de 4 algarismos de 0 a 9. No padrão adotado no Brasil para automóveis, são usados 4 letras e 3 algarismos, com 3 letras nas primeiras posições e 4 letras na 5ª posição, e a 4ª letra na 5ª posição, podendo haver repetições de letras ou números. A figura ilustra os 2 tipos de placas. Dessa forma, o número de placas possíveis no padrão Mercosul brasileiro de automóveis é maior que o sistema anterior em... Ora, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui o sistema antigo, né? O modelo novo são 3 letras, um número, uma letra e 2 números.
Ora, vamos ver quantas placas eu posso formar com esse modelo novo. Ó, nessa aqui eu tenho 26 posições, aqui eu tenho 26 posições, aqui eu tenho 26, terceira letra, né? Depois eu tenho um número, então eu tenho 10 possibilidades. Depois eu tenho mais uma letra, eu tenho 26 possibilidades. E aqui eu tenho número, 10 possibilidades, e aqui 10 possibilidades. Tá? Para saber a quantidade, basta multiplicar todos eles. Mas eu não vou fazer isso, porque eu posso trabalhar com potenciação. Tá? O princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar todas essas possibilidades, eu vou saber quantos grupos eu posso formar com esse formato. O modelo antigo, como é que é? São 3 letras e 4 números. Então, na primeira aqui eu tenho 26 possibilidades. Aqui eu tenho 26. Nessa outra, 26. Depois eu tenho números. Então, é 10 possibilidades de cada. 10 possibilidades. Depois eu tenho um número. Pessoal, ele quer saber quantas vezes a quantidade de placas no modelo novo é maior do que o modelo antigo. Pessoal, tem que saber quantas vezes esse número aqui é maior do que esse. Logicamente, eu não vou multiplicar, eu não vou atrás de saber quanto é 26 vezes 26, porque senão eu não tenho mais tempo de fazer. Mas veja bem, aqui o 26 apareceu quantas vezes? 4 vezes. Eu posso escrever aqui, ó, vou fazer a divisão, né? Se ele quer saber quantas vezes a quantidade de placas desse modelo novo é maior do que esse aqui, eu vou dividir. Vou dividir. Toda vez que eu tenho que saber quanto número maior, quantas vezes ele é maior do que um outro, é uma divisão. Então perceba que o 26 aqui, turminha, ele apareceu 4 vezes, eu posso botar 26 elevado a 4. E o 10 aqui apareceu 3 vezes, eu posso botar 10 ao cubo. Esse número aqui representa a quantidade de placas do novo modelo. Já no modelo antigo, o 26 apareceu 3 vezes, 26 ao cubo. E o 10 apareceu 4 vezes, 10 à quarta. Ora, aqui eu uso a propriedade da potência, chamada de divisão de potência de mesma base. 26 à quarta dividido por 26 ao cubo, dá 26 elevado a 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. O 10 ao cubo dividido por 10 à quarta, 3 menos 4 é menos 1. Fica 26 vezes 10 a menos 1. Ora, turminha, então se é vezes 10 a menos 1, basta eu correr a vírgula uma casa para cá, ó. Isso aqui é a mesma coisa de 2,6. Então quer dizer que a quantidade de placas desse formato aqui é 2,6 vezes maior do que do modelo antigo. Então resposta correta aí, letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima questão. 5 modelos de determinada agência de publicidade pousarão em fila para uma foto que posteriormente será apresentada aos clientes. De quantas maneiras diferentes esses modelos poderão posicionar-se na foto? Ora, turma, então veja bem, o que muda uma foto para outra? É a posição. Se você pega o modelo A e troca de lugar com o modelo B, você vai ter uma outra foto. Então são 5 modelos para formar grupos de 5. Então, isso caracteriza um problema de quê? De permutação. Basta você trocar as modelos de lugar. Perceba que a quantidade de modelos que eu tenho é a mesma quantidade de vagas que tem os grupos. Aí já é permutação. Se fosse diferente, aí seria combinação ou arranjo. Tá? Então, nessa questão aqui, simplesmente você vai calcular a permutação de 5 elementos. Tá? Quantidade de grupos você calcula para permutação de 5 elementos. Ou seja, isso aqui é o 5 fatorial. Tá? Então, quanto é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certinho? Então, você tem 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1 dá 120, ó. Então, 120 maneiras diferentes, esses modelos podem se posicionar para tirar essa foto. Então, a resposta correta da nossa questão é a letra E. Beleza? Vamos lá, turma, para a próxima.
Assinale a opção que contém o número de anagramas da palavra aprendiz. Pessoal, anagrama, o que significa anagrama? As brincadeiras de criança, a gente pega uma palavra, né, e fala, vamos formar palavras com as letras dessa palavra. E a gente começa a formar várias letras, né? Então isso aqui é anagrama. É quantas palavras você pode formar com as letras de uma determinada palavra. E você sabe que se você trocar uma letra de local, você já tem uma outra palavra. Tá? Então, quando se fala de anagrama, a questão de envolver anagrama é sempre permutação. Por quê? Porque as trocas de posições, né, os 8 números de posições, eles vão formar novas palavras. Tá? Então, quantas palavras eu tenho? Eu tenho 8 palavras. 8 letras, desculpa. Então, você vai ter uma permutação de 8. A resposta desse exercício é a permutação de 8 elementos. Ou seja, 8 fatorial. É isso? E a gente sabe que 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar trabalho você fazer essa conta aí, né? Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar 40.320. Essa é a quantidade de palavras que você pode fazer com a palavra aprendiz. Certo? Beleza? Beleza, turminha. Vamos para a nossa última questão de hoje, envolvendo permutação. Acompanhe outros vídeos que a gente vai falar de combinação, vamos falar de arranjo, tá? Fazer um pacote completo para você ter um bom desempenho aí no concurso. Um grupo de 6 amigos, sendo 2 meninos e 2 meninas, estão comemorando a formatura do ensino médio. O fotógrafo solicitou ao grupo que se sentassem em um banco de 6 lugares, em que os meninos sentassem nas extremidades do banco. Com essa configuração, o número de maneiras diferentes que o grupo pode se sentar é... Ora, pessoal, veja bem. Então, o grupo é de 6. Você tem aqui 6. 6 pessoas. Certinho? Só que ele fez uma exigência, que os 2 meninos, né, o menino A, né, homem, que eles sentassem nas pontas. E as meninas sentassem aqui. Na 1, menina 2, menina 3, menina 4. Ora, então ele quer saber quantos grupos ele pode formar com essa situação. Galera, é o seguinte, as trocas, né, formando novos grupos, só podem ser feitas entre os homens e entre as meninas. Então eu tenho 2 meninos aqui que podem permutar de lugar e trocar, porque o menino B pode vir aqui para essa posição do A e o A para o B já vai formar um novo grupo. Então essas trocas feitas com os meninos é uma permutação de 2. É isso? Porque aqui é dos homens, dos rapazes, certo? Já as meninas vão permutar entre elas. Só que eu tenho 4 meninas, né? Elas não vão ficar nas pontas, vão ficar entre os meninos. Então elas podem permutar e formar novos grupos. Então o que vai acontecer? Você vai pegar, multiplicar a permutação de 2 pela permutação de 4. Troca entre os meninos, troca entre as meninas. Pronto, o que vai acontecer? P2 é igual ao 2 fatorial, vai multiplicar por P4, que é o 4 fatorial, certo? Então vamos lá, 2 vezes 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então nós temos o quê? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48 maneiras diferentes. Resposta correta aí. Letra B de bola. Certinho, galera? Beleza, esse foi o nosso vídeo sobre permutação. Aguardem os outros sobre arranjo e combinação. Valeu, galera. Até mais.